Fala pessoal, eu sou Henrique Oliveira e eu estou aqui no Papo de Crente. Vou conversar um pouquinho com meu amigo Bruno, então fica ligado aí e solta a vinheta, Gil. Fala galera, tudo na paz? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Papo de Crente. Hoje aqui nos estúdios da Igreja Batista Central e no apoio técnico, como sempre, nosso amigo Gil Melo, responsável também pelas comunicações da Igreja Batista Central. E hoje eu tenho o privilégio de bater um papo com o nosso amigo Henrique Oliveira. Como é que você tá? Tudo bem? Henrique Oliveira tem o mesmo sobrenome que eu, Oliveira, velho. Mas é Silva Oliveira também? Não, meu é Luiz Henrique Oliveira Silva. Luiz Henrique É Oliveira. Quase um primo ali. A gente tem Silva Oliveira. Tem Silva Oliveira, Oliveira e Silva. É, investido, mas tá valendo. Me fala uma coisa, essa ideia de você já tá aqui, sentadinho, bonitinho. É coisa, viu? Mas deixa eu te falar, você tem quanto tempo já de igreja? Falando aqui em Batista Central. Bruno, eu hoje tenho 30 anos. Vou fazer uma conta aí contigo, tá? Tenho 30 anos, cheguei na igreja, eu tinha 6, 7, 8 anos. Então tem... 6 anos, 24 anos. 24 anos. Mas você veio com quem? Foi sua mãe, seu pai? Então, como foi? Quem me trouxe para a igreja foi minha irmã. Ana? Uma das minhas irmãs, Ana Lúcia, Ana, sim. Só que eu tenho... Eu sempre faço a conta, eu tenho 13 irmãos e Ana Lúcia foi a primeira a que se converteu. E ela foi a pessoa que me trouxe para a igreja. Porque até então, os meus pais não eram cristãos e eles iam para o candomblé. E aí, como filho caçula, eu era obrigado a ir para o candomblé. Embora eu nunca gostei, eu sempre fui aquele filho que deu trabalho no candomblé. Nunca dei trabalho na igreja, mas lá no centro eu queria quebrar tudo, dizia que estava com dor de cabeça, que eu não queria ficar lá. Eu só gostava mesmo da parte da comida, aí eu confesso. Tinha uma comidinha boa. O caruru ali. Mas então você era o caçula, no caso? O caçula. Eu sou o 14º filho do meu pai. Porque assim, meu pai tem 10 filhos com meu pai, com minha mãe. E aí ele achou assim, não, tem muito pouco filho, eu quero fazer algo achou pouco, além. Né? Achou pouco. É. Aí foi lá e fez mais 4 filhos extraconjugal. E eu sou o 14º filho do meu pai. E aí, como eu era o caçula, eu era obrigado a ir para onde eles iam, né? E aí eles me levavam, só que eu nunca gostei. E aí um dia, Ana Lúcia, que já era convertida aqui na Central, ela me trouxe. E aí eu fiquei apaixonado por esse universo. Apaixonado. Eu lembro que ela cantava no louvor. Sim, eu lembro. Lembra disso, né? Lembro, sim. Sua colega de ministério. Minha colega, foi grande, um tempo. Ela ficou parte do Ministério Louvor há alguns anos. Isso, uma das primeiras formações da equipe de louvor da igreja. E aí ela me trazia para a igreja, e aí eu era tão apaixonado que quando tinha um ensaio de louvor, que era um período fora culto, né? Eu pedia para ela vir também, porque eu queria ficar aqui passeando na igreja, o ambiente da igreja era diferente. Eu amava, acho que meu coração já começou a ser encontrado ali naquela época. E eu lembro também que eu estudava aqui no Monteiro Lobato. Inclusive, a sua mãe foi minha professora de ciências. Minha mãe foi professora da metade do Feira de Santana inteira. Professora Noêmia, aquele abraço. Noêmia. Com certeza, abraço, mãe. Professora de ciências e biologia. E eu estudava aqui no Monteiro Lobato. E aí, no intervalo, às vezes eu vinha para aqui, para a igreja, para ficar aqui. Porque eu gostava do ambiente. Mas era tendas ainda ou já era esse templo aqui? Não, era esse atual? templo aqui de educação, eu acho. Ou era esse templo aqui de educação, ou era o Gênesis, onde a igreja ainda era ali, naquela parte. Eu não me recordo muito bem. Será que do Gênesis? Eu acho que não. Mas eu acho que era esse templo aqui de educação. Esse templo que a gente tá. Eu acho que foi desse templo aqui, no caso teve o Gênesis, o segundo aqui. E depois a gente foi para tendas. Depois foi para tendas, isso. Eu acho que foi aqui ainda. Eu lembro que eu era lá em cima, tinha uns bancos de madeira. Sim, então foi lá mesmo. Eu lembro, sim, é isso. E aí foi nessa época assim que eu fiquei apaixonado pela igreja. E aí desde então ela começou a me trazer e meus pais aceitaram, né, que eu viesse para a igreja. Nunca se opuseram não. E desde então tô aí, 24 anos. Cara, é um tempinho bom. Quase toda a minha vida, porque eu tenho 30, né? Cara, eu lembro assim. De você participando muito dos impactos, né? Uhum. Que fazia. Era teatro ali naquela época, você usava uma roupa de palhaço, uma coisa assim, pra fazer o evangelismo ali no impacto. Como é que era aquilo? A gente fazia muito com teatro.
Então, para a galera que não está sabendo, o Impacto é um ambiente, os jovens vão para várias cidades. isso. Henrique pode explicar melhor, dá uma panorama então, aí. O movimento do Impacto, ele é um projeto da Rede de Juventude que acontece sempre na época do Micareta. Então aí a juventude vai, se reúne e vai para uma cidade aqui na Bahia com a proposta de evangelismo. Sim. E uma das ferramentas do evangelismo era a arte, né, de impacto. Então a gente fazia teatro, fazia dança, usava palhaçaria, tudo isso como meio de abordagem evangelística. E eu me envolvia muito com isso, bastante com isso. Tanto por uma veia artística, tanto também com a veia mais missionária aí. Cara, eu tentei uma época fazer essa parte artística assim. Eu não consegui, não. Teve até uma vez que teve um curso aqui na igreja, tipo, para você se soltar mais, ser mais comunicativo, coisa e tal. Eu travado, velho, não conseguia não. Mas assim, você é bem comunicativo. Você cara, é eu sou assim mais para falar, mas nada é uma comunicação teatral, arte cênica não. Cara, eu acho que é uma coisa que vale a pena todo mundo fazer, porque desenvolve o ser humano. O ser humano, até para o evangelismo, você falar, facilita o processo, cara. Eu acho que tudo que eu aprendi sobre comunicação, eu aprendi muito no ambiente de igreja, inclusive minha vida toda foi desenvolvida aqui dentro, mas também com a parte da arte, porque a arte trabalha muito com exposição. Então você tem que se expor, você precisa comunicar, você precisa falar, você precisa saber gesticular bem. Então eu aprendi bastante nisso, me ajudou muito mesmo. E você acha que esse tipo de estratégia levado para os impactos funcionava bem? Muito, bastante. A gente até tem uma ideia assim que é basicamente, as pessoas parecem que elas, 80% elas preferem ver uma apresentação de arte do que ficar ouvindo alguém falando, consegue comunicar muito mais. Porque, por exemplo, eu posso alcançar uma pessoa, mas a arte, ela atrai pessoas diferentes e de várias idades, porque todo mundo gosta de arte. Gosta de música, gosta de teatro, gosta de dança, atrai. Então vem criança, adolescente, idoso, vem católico, vem ateu, vem espírita, vê a arte. E aí, quando a gente usa essa ferramenta, tem um alcance bem legal, muito bom mesmo. Cara, eu gostava bastante, para ser sincero, assim, porque a gente via, principalmente, atingia um público mais jovem, né? Eu via muita criança, né? Quando você dava lá, vestido mesmo, né? Com a roupa de palhaço, então o pessoal... Que é mais lúdico. É mais lúdico, exatamente, essa é a palavra. Muito obrigado por ter me sinalizado. Esse lúdico faz com que a criança entre naquele mundo e faça com que a palavra seja fácil né, do entendimento deles e dos pais também que estão levando ele para lá. Isso é legal porque a gente fisga os pais com as crianças. Então a gente aprende esse mundo lúdico, a criança fica, pai, eu quero ver, o pai tem que ir junto com a criança, ou quando chega lá, os dois são alcançados. Então é uma estratégia. Não, acaba sendo uma estratégia muito boa. E você acabou trazendo isso também para os cultos, essa estratégia da arte como assim, apresentação? Trouxe isso para também? A gente sempre trabalhou muito parceria com o Ministério de Arte da Igreja, né? Que Dani é a líder, e aí eu sempre fui muito parceiro de Dani, tanto no Ministério como na vida, e aí a gente sempre teve o Ministério de Arte sempre teve esse viés, tanto um trabalho interno na igreja, como um trabalho de rua também. E aí, geralmente, quando é trabalho de rua, em alguns momentos eu ficava mais à frente, mas algo interno aqui também sempre foi mais Dani, assim, que trabalhava. Acontecia mais em impacto, ou tipo assim, um dia você saía nas ruas da própria cidade para fazer esse tipo de evangelismo? Era uma coisa mais específica para... Assim, de maneira pontual, a gente fazia mais no impacto. Mas de maneira assim esporádica, a gente fazia algumas intervenções também aqui nas ruas com essa palhaçaria. Hospital, presídio, tudo a gente fazia. Cara, aí eu vou te falar assim, uma vez eu fiz um evento assim, evangelístico mesmo, tocando no Hospital da Criança daquela cidade. E aí fui chamando as pessoas, né? Eu falei, velho, venha, bora. E fui... Assim, as pessoas foram de bom grado, velho. Veio um cara do violão, um cara do baixo, um cara da bateria, um cara do som. Assim, custo zero para todo mundo. Todo mundo teve seus custos para ir para lá, mas ninguém cobrou nada. Chegamos lá, fizemos. Foi uma coisa assim abençoadora. Você abençoar, você acaba sendo abençoado. É uma transferência assim muito boa que acontece. Mas falando agora um pouco sobre o seu ministério, né? Você tem um ministério evangelístico, missionário, né? Agora me tira uma dúvida que eu tenho, que é como foi que surgiu isso? Essa primeira
primeira... eu ia falar flama, né? A primeira flama. Né? Mas assim, o primeiro start que você fala, rapaz, é interessante isso, por que não fazer isso? Quando foi isso? Rapaz, agora você me fez ir lá no túnel do tempo. Mas a gente tá aqui para isso, né? Para trazer essas memórias. Rapaz, e eu tenho um problema que memória curta. É mesmo? Vamos desbloquear isso hoje. Eu não consigo me lembrar muito de coisas muito antigas, mas eu vou tentar. Inicialmente, eu sempre fui focado na arte. Eu sempre tinha uma veia artística muito, muito latente, assim. Só que dentro de mim, eu sempre sabia que não era o meu ponto final. Eu sempre soube que era um caminho a ser trilhado e nunca não era o teto assim da minha vida. E aí eu acho que nesse período de trabalho muito com impacto, tendo esse contato com o evangelismo, uma chama foi sendo acesa dentro de mim e eu falei, rapaz, eu acho que tem algo a mais. E aí então eu comecei, dentro mesmo da arte, já criar uma veia artística e evangelística. E aí eu lembro numa época que no Ministério de Arte não tinha um grupo específico para fazer um trabalho de cunho muito evangelístico. Antes tinha grupos de arte, mas que atendia toda a demanda da igreja. Mas aí então eu falei assim, por que a gente não cria um grupo específico de arte, dança, teatro, palhaçaria, voltar especificamente para missões? Então eu percebi que ali o meu coração estava sendo bem inclinado para a área missionária. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu assistia, acho que era no Fantástico, aquela Glória Maria. E tinha um bloco do Fantástico, um quadro, que ela viajava em várias culturas. Lembra disso? Lembra disso. E eu vi aquela reportagem e ficava encantado. Eu queria um sonho na minha cabeça. O meu sonho era, eu vou conhecer todas essas culturas e vou falar todas as línguas e vou ter fotos com cada roupa que eu via a Glória Maria, né? Sim, a Glória Maria vestido. E aí eu fiquei então criando um projeto para como eu conseguiria alcançar isso, porque eu não tinha dinheiro, minha família sempre foi uma família muito, muito humilde, então eu comecei a criar projetos na minha cabeça de como eu queria alcançar esse sonho. E aí eu bolei uma estratégia: vou estudar, vou ser médico ou engenheiro, nenhuma das duas coisas. Vou chegar lá. Tá com plano. Lá. E aí eu falei assim, então vou estudar bastante, vou ganhar dinheiro, e aí eu vou ter a possibilidade de conhecer esses lugares. Mas eu ficava fascinado, Bruno, fascinado. Eu lembro que era o quadro que eu mais gostava. Eu ficava, meu Deus, como essa mulher consegue? Ela foi em vários lugares, eu queria ir para tantos lugares. Tinha lugares que passavam que eu nem conhecia, nem sabia que existia. Mas é um sonho no coração do menino, começou a ser semeado através daquilo. E aí aqui na igreja também eu fui vendo alguns pregadores que vinham de fora, e eu ficava atento quando vi um pregador e tinha um tradutor. Aí eu falava, um dia eu vou ser um tradutor desses caras e vou viajar com eles por vários lugares. Então dentro de mim tinha um desejo muito grande de conhecer várias culturas, de conhecer várias pessoas de vários lugares. Eu sempre fui muito dado a conexões com pessoas, sempre gostei disso. E conhecer culturas me fascina demais, assim. E eu vi então desde pequenininho o meu desejo de ser missionário. Só que, paralelo a isso, eu tinha um outro desejo quando criança, que era ser médico, mas eu queria ser médico para construir uma clínica para atender pessoas carentes. Eu não queria ter uma clínica para pessoas que pudessem pagar. Eu queria conseguir, não sei como eu ia conseguir isso como criança, mas na cabeça de criança tudo é possível. E aí eu pensava assim, eu vou ter uma clínica, e o nome dessa clínica vai ser Maria Luísa, porque é o nome da minha mãe. E aí, quando eu tinha 7 anos, ela faleceu. E aí, quando eu era mais jovem, eu falei, então eu vou criar uma clínica em homenagem à minha mãe. Como ela morreu de câncer, então eu pensava, nossa, minha mãe morreu de câncer porque ela era pobre e não tinha dinheiro para poder fazer o tratamento prévio, né? Precoce, para prevenir o câncer. Aí eu comecei a pensar nisso. Eu falei, então eu vou fazer uma clínica, atender um monte de gente pobre. E aí eu percebi que esse desejo meu de conhecer culturas e ajudar pobres, nada mais nada menos era do que um chamado missionário. Só que na época eu não sabia, nem sabia dizer o nome de chamado missionário. Vim entender depois. Vim entender muito tempo depois disso. E aí então eu fiz a faculdade, comecei a fazer faculdade de engenharia. Só que aí... Ah, você fez eu fiz até o 7º semestre de engenharia. Aonde? Na UFES. Foi mesmo, Foi, na UFES. Difícil pra passar ali pra engenharia, viu, velho? Estudou, hein, pai? O que? Isso eu estudei. Estudou. Eu sou magro hoje. Na época eu não almoçava. Eu saía do colégio.
E aí eu voltava para casa, já nos livros, nos módulos, e eu lembro que eu não tinha dinheiro para fazer cursinho. Aí, lembra de... pronto, a família de Dani, Deise e Danilo. Sim, pronto. sim. E aí teve uma época que eu pedi os módulos deles. Para estudar. No meu período de descanso, que seria o almoço. E aí eu chegava em casa, já comia os livros, comia o livro, e eu não almoçava e perdi mais peso. Aí meus irmãos, Henrique, você vai morrer. Eu falei, não vou morrer não, tô bebendo água. Vou passar. Focado. E aí passei e comecei a fazer o curso, ir para a faculdade, e a faculdade era diurno. Então eu entrava às 7h20 da manhã e saía 6 horas da noite. Isso quando não tinha aula no turno da noite, que a UF tem isso, vai misturando, essa grade maravilhosa. Vai ajudando o aluno, vai ajudando sempre o aluno, né? A ideia é essa. Só que também eu também já era muito envolvido na igreja. Então eu tinha que conciliar essa vida diurna lá na faculdade com atividades aqui da igreja. E eu nunca abri mão de servir na igreja com desculpa de que eu tinha a faculdade, os estudos. Eu não sei, mas eu me programei e consegui dar conta de duas coisas. Só que chegou um momento, eu lembro como hoje, eu estava numa aula de cálculo, a professora lá fazia um monte de cálculo no quadro, e eu lá tentando entender. Teve um momento que eu tive uma experiência que para mim foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, assim. Foi quando eu tive uma sensação dos meus colegas ao meu redor e a professora ficarem inaudíveis assim para mim. Eu não conseguia mais ouvi-los, e cada vez mais ficava distante, como se tivesse abafando o áudio deles, e eu conseguia ouvir só uma voz no meu ouvido: abra o seu caderno e escreva projetos missionários. Foi bem louco assim essa experiência, mas foi marcante. Então ali naquele momento eu senti que Deus estava me chamando para uma outra fase, que era para ser missionário integral. E eu lembro que eu abri o caderno e comecei a escrever um monte de projetos missionários, um monte de projetos, os países que eu queria ir, tudo, escrevi, porque eu ouvi uma voz, eu sabia essa voz de Deus. Ele me deu uma ordem: escreva projetos missionários. E eu comecei a escrever, e aí depois eu entrei numa crise, né? Porque o Senhor falou assim para mim: você vai deixar a faculdade e vai seguir uma carreira integral como missionário. E aí eu tive que abandonar todos os meus sonhos de criança, de jovem, para agora seguir o sonho de Deus. Fiz e sou feliz hoje, graças a Deus. E aí eu lembro também, só falando sobre essas confirmações que eu tive, essas descobertas, eu lembro que uma vez veio aqui na igreja um grupo do CFNI. É um grupo lá dos Estados Unidos, do Texas, e é uma universidade de ministérios, né, de missões. E eles vieram para cá, e eu sempre tive o desejo de estudar lá nos Estados Unidos com eles, assim, porque eles eram, assim, precursores em missões, eram destaques. Eu sempre quis essa oportunidade. E eles vieram para cá, para Feira de Santana, pregaram aqui na igreja, em outra igreja também. Fui, parecendo aqueles tietes fãs, fui atrás, eu quero conhecer mais. E eu lembro que um americano, ele orou por mim. E assim, o inglês que eu sabia na época é muito menos do que eu sei hoje, mas eu consegui entender o que ele estava falando. E ele dizia sobre um chamado missionário. O Senhor está te chamando para as nações. Então, desde aquele momento, meu coração começou a fervilhar mais ainda, a ficar mais dado a isso. E aí, então, eu tive várias confirmações, assim, vários momentos onde o Senhor foi dizendo para mim, confirmando. Então, estou aí. Mas como é que faz para a pessoa se preparar para ser missionário? Tem tipo assim, não, para você ser missionário você tem que fazer um curso. Ou é Deus que vai capacitando e você vai indo? Como é que funciona essa? Tem uma sequência lógica ou é ilógico? Como é que funciona? Assim, não tem uma sequência lógica, não tem assim um padrão predeterminado. Existem alguns princípios que é importante a pessoa cumprir. E você falou algo interessante, que muitos missionários acham que eles não precisam disso, de preparação. Porque acham que é algo espiritual, alguns acabam negligenciando a parte do preparo. Mas não é coerente isso. Então, se tem um chamado espiritual, existe também um preparo espiritual. Então, eu acho fundamental um missionário ele se preparar linguisticamente, economicamente, se preparar teologicamente, culturalmente. Então, um missionário, quanto mais ferramentas ele tem afiadas, maior vai ser o alcance dele. Então, existe toda essa roupagem, toda essa
essa preparação que o missionário precisa passar realmente. Então, é muito importante. Mas eu acho que o primeiro ponto é um missionário estar ligado na igreja local. Porque é na igreja local que você é desenvolvido. Eu fiquei pensando um dia desses, assim, eu não me lembro de não ter uma área na minha vida que a igreja local não me desenvolveu. Cara, mas você falou de igreja local aí, mas e como é que a gente faz para saber se a igreja local está preparada para treinar a gente? Porque assim, quando a gente está falando aqui, eu estou falando da Batista Central, a gente já sabe que é uma igreja está preparada, está estruturada, né? São décadas de igreja e ela já se criou toda uma estrutura para esse propósito, né, que é o evangelho, que é missionário. Mas como é que eu vou saber se a igreja que eu estou frequentando, porque a gente está falando aqui para milhares de pessoas de várias cidades, né, do Brasil e do mundo, como é que a gente vai saber se a igreja que ele está lá consegue preparar ele? O que é que está faltando para ele se preparar naquela igreja? O que é que ele pode fazer então se a igreja não está pronta ali para ele acionar, startar esse botão de não, está faltando isso daqui, bora começar? Eu acho que são dois caminhos. Um caminho é uma igreja, ela tem que ter uma estrutura mínima para poder treinar as suas ovelhas, os seus membros, né? Mínimo assim. E quando eu falo mínimo, eu digo sobre discipulado mesmo. Eu já fiz vários cursos de escola de missões e eu me deparei com uma realidade diferente da minha. Como eu fui bem discipulado pela minha liderança, pelo meu pastor, quando eu cheguei lá nessa base missionária e encontrei vários colegas de ministério assim, de vários lugares do Brasil, de fora do Brasil também, de Angola, e aí a maioria deles tinha uma defasagem justamente no mínimo, que era o discipulado. O discipulado é a estrutura mínima da igreja, né? Seja para missões, seja para qualquer área da vida assim, cristã, o discipulado é o mínimo. Então eu acho que minimamente o missionário tem que ser bem discipulado, ponto. Segundo ponto é, na minha época, quando eu comecei toda essa aventura missionária, descoberta do chamado missionário, na nossa igreja também não tinha o que a gente tem hoje, que é uma escola de missões, não tinha um ministério como tem hoje, um ministério mais estruturado para poder treinar esses missionários. Então o que foi que eu fazia? Na época eu não tinha um computador em casa. O que eu fazia? Nessas minhas vindas para a igreja como peregrino, eu ficava aqui na igreja, ia no computador da igreja mesmo e baixava alguns artigos e algumas aulas de missões. E aí eu começava a estudar, ficava aqui à tarde estudando sobre o que Deus tinha colocado no meu coração. Então, eu fiz a minha parte. Então, eu comecei a buscar aquilo que eu achava que era importante, conhecimento, o básico. Então, eu comecei a estudar sozinho. Pesquisar. Ouvir pregação sobre isso, colocava no YouTube outros missionários. Foi aí que eu descobri o CFNAE lá dos Estados Unidos e começava a consumir o conteúdo. Então aquilo, né? Quando a gente quer, a gente faz o esforço e consegue. Então eu acho que cabe as duas coisas. Cabe a competência da igreja entre nós missionários, mas também a pessoa que é chamada por Deus, ela também tem que buscar um pouquinho de treinamento. Eu tô vendo aqui na sua aliança, tá casado há quanto tempo já? 5 meses. 5 meses? Eu casei em novembro do ano passado, recém-casado. É benção demais. Benção nas flores. Mas foi quanto tempo já juntos? Juntos? Deve ser 5 meses casado, né? Moço, se eu errar, você já sabe que eu sempre erro. Se eu errar, eu sempre erro. Não coloque a culpa em mim. Se eu Bruno. Não pode. Vamos lá, eu vou buscar agora porque eu tive uma conversa com meus amigos final de semana passado, então tá fresco na memória. A gente teve a primeira fase de namoro 2 anos e 6 meses. E aí a gente terminou e ficamos 3 anos separados. Por que vocês terminaram? Porque nesse período aí, Deus tinha falado comigo que eu iria passar um tempo fora da cidade, de Feira de Santana. Que eu iria investir no meu ministério, no meu chamado missionário. E aí eu cheguei e falei assim para ela, amor, eu tô sentindo algo de Deus. Só que eu não sei como é que vai ser, como é que é. Ela falou, pode falar. Eu falei, então, eu tô sentindo que eu vou ter que ir embora. E aí o nosso relacionamento vai... Rapaz, como é que foi isso daí, velho? Ah, meu Deus do céu. E aí o nosso relacionamento vai... Você tá vai... falando assim, tá simples. Aí você tá falando agora aqui, tá bem simples o jeito que você tá falando, mas... E o nosso... Assim, a sensação, como é que foi, horrível, o preparo, você péssimo. Rapaz, agora eu tô sorrindo, mas na época foi agora péssimo. é exato. Eu chorei, depois que a gente terminou, eu chorei 3 noites seguidas.
Eu não duvido, não acredito. Oxi, isso aí, na sofrência. Rapaz. Meu amigo, você já tá ali tudo certo. Falar, não. 2 anos e 6 Meu meses. Deus. E a gente tava numa época assim maravilhosa do relacionamento. Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. E aí Deus falou pra mim, você vai ter que terminar o relacionamento. Aí eu convidei ela pra gente orar. Crente tem que orar, né? Pra Com aliviar, certeza. Pra aliviar a barra tem que orar. Tem que orar, senão ele não aguenta a pressão. E também não. porque a gente começou orando. Então eu falei assim pra ela, não é justo a gente começar orando e agora terminar sem colocar Deus aqui na parada. Então, vamos orar e ouvir de Deus. E aí, como aquele crente raiz, eu falei, vamos fazer prova do Senhor. Vamos pedir um sinal específico, porque eu não queria largar o doce, né? Eu não queria. E aí eu falei, filha, vamos fazer o seguinte, a gente vai pedir um sinal ao Senhor, e o sinal vai ser esse. Deus tem que usar uma mulher para dizer termina ou não termina. Porque eu queria viajar com uma certeza de Deus. Não, pode viajar e continue com ela. Ou então termine e vá embora. E aí a gente passou um mês orando. E uma época, no ensaio de um desses grupos de missões de arte, uma liderada minha chegou assim, chorando no ensaio, chorando. Eu falei, o que foi? Ela falou, Henrique, eu recebi a notícia, eu não sei como te falar isso. Eu falei, pode falar. Eu pensei, uma mulher... Deve ser ela a resposta. Eu tava caçando uma mulher assim, por favor, alguma mulher fala, dá uma resposta. Mas foi mais inusitada ainda. Essa menina, na época, a mãe dela morava em Boston, lá nos Estados Unidos. Eu nunca vi a mãe dela. Até então não tinha conhecido ela. E aí essa moça via minhas fotos, assim, com os grupos, né, de missões. Deus falou, ore por esse rapaz. Lá em Boston, ela orou e Deus falou para ela assim, ó, diga a esse rapaz que ele precisa terminar o relacionamento dele e investir no chamado dele. Dessa forma. E aí essa menina chorando, desesperada, não queria falar. Fala, amor, fala. Aí ela narrou essa história e eu falei, não tem como escapar. Não foi nem aqui em feira, a mulher lá em Boston, que eu nunca nem conheci na vida, nem sabia, trouxe essa resposta, né? Deus enviou pro meio dela. E aí a gente terminou. E aí eu passei 3 anos, fui estudar e fiquei servindo no ministério durante 3 anos, viajar o Brasil todo, pregando. E aí, pronto, terminamos. E aí, quando terminou, é porque assim, ó, a gente pede uma resposta de Deus. Você pediu, agora recebeu, aí agora, né? Não, você pediu, receba. Não, é muito bom ter resposta de Deus, mas quando tu tem que renunciar a uma coisa que tu gosta, rapaz, é duro. É só quem renuncia sabe o preço. A gente tava com aquela expectativa de casar, 2 anos já, 2 anos e 6 meses, aquela coisa toda, a família me amava muito, me ama até hoje. Tá tudo bem. A gente não terminou porque tava mal o relacionamento. Tá tudo bem, tá no pico do que é bom. E aí a gente terminou, e eu lembro que eu peguei uma caixinha assim, que a gente no início do relacionamento trocava cartas. Aí tinha todos aqueles presentes durante o relacionamento. Entrei no quarto, chorei. Pegou todas aquelas cartas. Lendo e chorava. 3 dias, 3 noites eu chorando. Mas eu falei, Senhor, eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão por amor a Ti. Eu vou abrir mão. Serei obediente. Se a cruz eu tenho que carregar, eu vou carregar. Mas carreguei sofrendo, viu? Era duro. Cara, deve ser. E aí fui embora para São Paulo, fiquei lá, estudei. Fiz o curso de missiologia e aí servi no ministério também lá. Cara, que curso é esse aí? Foi um curso missiologia? De missiologia. Missiologia é uma parte da teologia que se dedica a estudar apenas os aspectos missiológicos, estratégias, fundamentos, todo o fundamento bíblico, a cosmovisão bíblica de missões. É tipo uma pós-graduação para quem faz teologia? Você tem um curso livre de missiologia e também tem um curso de livre. pós. Tem um curso livre. Foi o que eu fiz, o curso livre. E aí eu fiz lá em São Paulo, o curso que eu fiz foi 1 ano de curso integral. Então era de manhã, tarde e noite, durante o ano todo. A gente ficava lá dentro de um sítio assim, só estudando isso. E aí depois eu comecei a viajar o Brasil com a minha turma, né? No caso, o ministério. E o foco desse ministério era a gente aqui no Brasil levantar recursos para uma ONG lá em Angola. Então o nosso trabalho era captar recursos para poder apoiar as crianças lá em Angola. Eu passei 3 anos. Posso terminar a história do romance? Poxa, é pra você terminar. Posso terminar. Aqui e aí, o podcast é seu, rapaz. E aí, terminar. Passei 3 anos lá, só que eu retornei para a feira. Também foi outra crise que eu tive. A gente tem dentro da missão, quando o missionário ele vai para um campo, ele tem o que a gente chama de choque cultural. Quando ele retorna para a sua cidade natal, a gente tem um choque cultural reverso.
E aí tem também o que a gente chama de depressão pós-campo. E eu passei por isso. Porque eu imaginava que quando eu saí de Feira de Santana, interior da Bahia, um jovem almejava o quê? Ir embora. Eu só queria países, que eu vou viajar o mundo todo. Só que chegou um tempo que eu lembro, eu estava na cidade do Rio de Janeiro, num bairro de Realengo, hospedado em uma igreja. E o Senhor falou comigo, você vai voltar para a feira. Eu falei, eu não. Só um parênteses aqui. Como é que você conseguia essas hospedagens? Como é que você chegava nesse rapaz, vou me hospedar aqui? Como é que era isso? Porque parece assim, você fala, não, me hospedei. Parece, eu cheguei lá, agora, tô indo aí. Como é que é esse processo, velho? Então, como é uma equipe, esse ministério que eu fiz parte, na época, ele tinha mais de 10 anos já de trabalho assim, missionário. Então, no Brasil, ele era bem conhecido, que é o Instituto Nici de Missões. E aí, já tinha contatos com algumas igrejas. Então, a gente entrava em contato com, exemplo, Rio de Janeiro. Alguns pastores amigos nos apoiavam. E aí, a gente ficava hospedado nessas igrejas. E aí, uma dessas igrejas que a gente se hospedou, na época que a gente estava falando de trabalho ali no Rio de Janeiro, foi em Realengo. E essa experiência foi lá. Por isso que eu citei o nome, a cidade e o bairro que eu lembrei. E Deus falou assim, Henrique, o seu tempo aqui está acabando. Só que eu não queria que acabasse. Porque tinha uma proposta de ir para a Índia, de ir para Angola, e eu estava querendo isso, me treinando para ir para esses lugares. E Deus falou, volte para a Feira de Santana. E eu falei, não, eu não estou ouvindo isso. Não, Deus, não era esse objetivo. Eu não saí de lá com esse objetivo. Já estou aqui para dar um pulo para lá. E Deus falou, volta. Eu falei, meu Deus do céu. É tipo a flecha, né? Você tem que puxar a flecha para ela ir. Rapaz, aí é outra confirmação de Deus, viu? Deus mistério que eu tô aqui com Deus, o cara já revelou aqui agora. E vai revelando, né? Vamos falando. Vamos falando. E aí eu tive que voltar para a Feira de Santana. E eu lembro que quando eu voltei a primeira vez, eu sentei na galeria aqui da nossa igreja e me senti um estranho na minha cidade natal, na minha igreja. Eu cresci aqui, mas eu estava aqui numa depressão pós-campo, num choque cultural reverso. Eu não queria realmente viver aquela realidade, mas eu voltei. E aí quando eu voltei, o Senhor disse, você vai voltar para a Feira de Santana para você somar com essa igreja local. Tudo aquilo que você aprendeu, você vai agora desenvolver na sua igreja. Aí eu fui começando a entender o plano de Deus. Inicialmente eu não estava aceitando, eu estava recusando mesmo. Lutei, até entrei na sala do pastor Jadson. O pastor Jadson falou, Henrique, eu senti de Deus que é para você ficar. Se você não ficar, você vai se frustrar. Na outra semana eu cheguei na sala chorando. Ô pastor, eu tô frustrado, pastor. Ô pastor, tô frustrado. Tudo que você falou aconteceu. Ô pastor, meu Deus, você falou, era pra ter ouvido antes. E aí vim, aprendi todo esse processo e tô aqui até então. E aí, do romance, sim, eu fui pregar na praça, né, no evangelismo, e a minha ex-namorada tava lá. Falei, rapaz... Pra facilitar o processo, rapaz, né? Falei, Aí deu aquela olhadinha assim, de 3 anos de saudade. Falei, Aí quando cheguei em casa, ela disse que foi 2 horas da manhã, ela tem a data gravada. Com certeza. Não me recordo, mas ela falou que foi 2 horas da manhã, eu mandei mensagem pra ela. Você nem falou comigo, né? Nem deu Pai do Senhor. Ou seja, já tá querendo puxar um assuntozinho, né? Claro. Ela falou, você nem falou comigo. Eu falei, não, aí começou aquela coisinha toda, aquele papo de crente. Que acontece, né? Aquele papo de crente. E aí a gente começou, aí depois a gente orou mais um tempinho, pra ver se era pra gente reatar. E aí a gente sentiu que era pra reatamos e depois ficamos 2 anos namorando. Aí logo depois eu pedi ela no noivado. Passamos 1 ano noivos e depois a gente casou. Casou em dia 20 de novembro do ano passado. Aí tá aí, na lua de mel ainda. De casado é bênção, velho. Isso aí não... E o filho é pra quando? Para o mês? Não, já? O filho é pra daqui a 3 anos ou 4 anos. Não, e ela tá com a programação, ela já tem essa conta? Já, filho. Já se programou, já. Não, eu sou muito sonhador. E eu sonhava antes 5 filhos. Porque meu maior sonho é ser pai. Eu quero ser pai. E aí eu queria ter 5 filhos. Depois que eu casei, fui diminuindo assim as contas. Porque eu tinha uma experiência com minhas 2 sobrinhas que eu fiquei... 5 filhos é bênção demais. É porque eu vi na família que meu pai teve 14. Também tem eu não podia desonrar a linhagem, né? Tem que fazer por onde, né? Eu tinha que honrar meu pai. Tem 14 aí, pelo amor de Deus, não tem como não. Aí eu falei, vou ter 5. Só que aí eu tive um dia uma experiência com minhas 2 sobrinhas pequenas. Eu tava na casa da minha irmã. Eu tava lá lendo a Bíblia, planejando o estudo bíblico pro grupo, com meus livros e minhas sobrinhas. Tio, por quê? E começou aquela zoada na minha cabeça, apertando minha mente. Eu falei, amor, eu só quero ter 2 filhos.
2. Aí depois fiquei mais estressado. Ó, só quero um, viu? Que tem que ter. Então, se você ficar pensando demais, ele ia zerar essa conta aí. Não, ela falou, mas tu queria 5. Eu falei, tá 2. Vamos ter um. Primeiro vamos começar com 1. Mas goleada é assim, goleada você começa com gol, depois é 2, 3. Não tem goleada de 10-0 de vez, não. É 1, depois é 2. Mas eu não quero ser artilheiro desse time, não. Preciso não, só quero marcar meu um gol e tá bom. Ai, meu Deus do céu, eu tô no 2, já tô encerrada a 2, né? Um menino e menina, né? É um casal. Uhum. E se fosse tá bom. É, velho. Aí Lorenzo e Maria. Já tem até os nomes já, né? Lorenzo, desde pequeno eu tenho. É porque eu sou muito organizado. Então, até o nome dos filhos eu tenho já. Lorenzo e Maria. Que benção. Mas assim, você como casado, como é que fica essa vida missionária? Uhum. A esposa também tem que ser missionária para estar se casando com você? Ou ela, não precisa ser missionária, pode ficar aqui. Rapaz, é engraçado, porque um casal que um é médico e o outro não é, ninguém pergunta, por exemplo, rapaz, você é médico, você vai casar com uma médica, não é? Você é um professor, tem que casar com uma professora. Mas quando é missionário ou pastor, será que a pessoa que você vai casar é missionário ou pastor? Essa pergunta sempre tem essa pergunta. E aí... Porque o pessoal pensa muito assim, o missionário é viajando o tempo deixando todo. Tudo, largando tudo. Essa é que está no imaginário, né? Como comum. É uma mentalidade romântica. Sim. Né? E também estereotipada. Mas é isso que se tem muito. Mas aí tem essa visão. Vem essa pergunta, né? Uhum. Tanto que tem muita gente que tem medo de viver missões porque acha que tem que largar tudo, abandonar tudo, que vai ser um pedinte e não vai ter dinheiro, não vai ter onde morar. Né? Algumas realidades acontecem, mas não é para todo mundo isso, não. Mas você acha que facilita ou não tem nada a ver essa questão? Não, facilita muito. Eu acho que como um casal tem que ter uma visão única, né, do relacionamento. Sim, é isso. Seja uma vida secularmente assim falando, né, profissionalmente, ou uma vida ministerial. Tem que ter um ponto de equilíbrio ali, de concordância. Mas então, antes de eu te responder essa pergunta, eu vou falar uma experiência que foi para mim fundamental. Como eu sabia que a minha vida seria integral, eu queria uma esposa que amasse essa vida. Ainda que ela não fosse integral como eu, mas que ela amasse isso. Porque eu não queria uma esposa que só me acompanhasse. Porque eu pensava, vai chegar um dia que ela vai cobrar isso. Fosse só a ajudante do mágico, né? Pois tava ali do lado, mas não estava participando. Não, né? Eu queria que ela tivesse envolvida mesmo. Então, dessa segunda vez que a gente voltou... Na verdade, uma primeira vez que a gente voltou, né? Que a gente reatou, as pessoas me cobravam assim, nossa, Henrique, não vai casar não. Não vai casar não, tanto tempo namorando, não vai casar não. Eu falava, tu vai me dar minha casa? Tem esse tipo de pressão, né? Acontece, cerimônia. Né? Eu falava logo assim. Aí um assunto morre, me dá uma casinha, me dá uma casa, vai me dar uma casa, vou fazer minha feira. Me dá aquele, como é que se diz? Uma bolsa feira, todo mês, um vale feira aí, então de casa. E aí eu tinha algo com Deus assim no meu íntimo, que era o seguinte, eu falava, Senhor, eu quero que ela tenha um chamado específico do Senhor. Eu quero que o Senhor marque o coração dela sobre missões. E aí vai ser o sinal do Senhor para mim, que eu tenho que convidar ela para casar. E aí eu lembro quando teve o Descende, não sei se tu lembra quando foi o Descende? O Descende é um movimento internacional de despertamento missionário. Então, ela foi pro Descende, eu não fui. Ela foi para lá e eu fiquei aqui por conta de algumas demandas também aqui da igreja, eu não fui. E aí teve um dia do Descende que eu estava em casa já deitado, de madrugada ela me ligou, eufórica. Amor, eu preciso te contar uma experiência que eu tive aqui aqui no Descende. E eu quero te contar. Eu falei, tá bom, filha, pode contar. Eu achei que era uma experiência, sei lá, qualquer experiência de crente nesses lugares. Mas o que ela falou foi, o Senhor disse para mim aqui que eu nasci para ter uma vida voltada para missões. Que Ele me escolheu para isso. Então, toda eufórica, chorando, específico assim. E aí, do nada, eu falei assim, no meio da conversa, ela contando a experiência, eu falei, agora a gente casa. Ela, oxe, por que tu tá falando isso? Eu tô te contando uma experiência espiritual aqui. Eu falei, porque essa era a minha experiência com Deus. Eu estava pedindo uma resposta para saber se eu deveria casar com você ou não. E esse é o sinal. E aí no mesmo ano eu pedi ela em casamento. Mas você acha que a pessoa precisa estar 100% focado para ser um missionário, assim, focado, tipo, tem que sair sempre para evangelizar? Ou ele pode, tipo,
Não, eu tenho meu trabalho aqui e de vez em quando eu saio para evangelizar. Ou então meu trabalho já é meu campo missionário. Sim, a gente tem os campos de missões, que é a missão local, nacional e transcultural. Nem todo missionário ele vai ser um missionário transcultural, que vai para outras culturas. Mas todo missionário ele é um missionário local. Então, se você é por exemplo, a minha esposa é pedagoga, ela trabalha numa faculdade. Então, naquele lugar é o campo missionário dela. A nossa vizinhança é o nosso campo missionário. Então, onde existe um missionário é um campo missionário. Então, independe se é local, nacional ou transcultural. Então, algumas pessoas são chamadas para irem para outros países, ou Deus chama para um bairro, Deus chama para uma cidade, chama para um estado. Então, depende muito do chamado específico para cada um. Então, não é algo categórico. Todo missionário vai ter que largar tudo e ir para uma nação. Não. Eu acho que se Deus te disse que é um bairro, tem que ser obediente naquilo que Deus te chama. E aí a minha experiência com a minha esposa, pessoal, não é a minha experiência, né? Foi o modo como eu me relacionei com Deus para ter certeza de uma coisa da minha vida. Mas tem missionário que casa com pessoas que não têm um chamado missionário. E aí cada um se resolve com Deus e lida lá com o seu parceiro. Mas foi a minha experiência, né? Porque às vezes as pessoas querem pegar uma experiência de alguém, então naquilo uma regra de vida. E não é. A experiência é só para testemunhar. Eu vejo algumas pessoas assim falando sobre a questão missionária. Por exemplo, o pessoal comenta: Bruno, para que o pessoal vai fazer campo missionário com a internet aí? A internet já está aí para facilitar tudo. Eu tenho que sair daqui para pregar no outro país, já que tem uma internet aqui. Ou então, para que eu vou sair da minha cidade para evangelizar, para fazer uma obra missionária, se eu tenho um monte de coisa para resolver aqui na minha cidade? Por que vai sair assim? O que é que você pode sinalizar para esse pessoal que pensa assim, só de não, eu tenho que fazer só aqui, para que eu estou indo para o outro lado do mundo para fazer o campo missionário, se tem tanta coisa para fazer aqui? Eu gosto de pensar tudo como que as coisas surgiram. Então, eu acho que a resposta mais correta a gente tem olhando para o princípio de tudo. E quando o próprio Cristo ele institui a igreja como igreja missionária, ele diz: ide, né? Você tem que ir. Obviamente naquela época não tinha internet, então o alcance não era a mesma coisa. Mas existe um mistério quando você consegue tocar no outro, quando você consegue olhar olho a olho. Porque missões, você tem a possibilidade de ganhar alguém através de um abraço, por exemplo. Que você não consegue fazer isso com a internet. Certo? E também com a internet você não tem certeza que alguém está te ouvindo. Por exemplo, você vai no YouTube e tem lá 1000 visualizações. Não significa que a pessoa realmente deu atenção para aquilo que você estava falando. Sim, pode estar ligado lá. Está ligado e deixou aleatoriamente. Sim. Mas quando você consegue ir no campo missionário, você tem esse feedback. Mas eu creio que a internet hoje é um meio para propagar o evangelho, com certeza, e temos que usar isso. Sim, mas sim. Uma ferramenta não pode anular a outra ferramenta. Eu acho que as duas têm que caminhar como parceiras. Então, se eu consigo ir, concordo. eu vou. Mas se eu não consigo ir, eu posso usar a internet para poder divulgar o evangelho, com certeza. Henrique, pegando essa... Do nada uma voz. Do nada uma voz dessa a ideia é essa, Deus, é a voz. é Deus. Pegando a ponta dessa pergunta aí de Bruno, eu sempre ouvi e fui até um defensor em algumas oportunidades da seguinte frase: nós temos missões no nosso bairro, nós temos missões em nossa cidade, porque essa preocupação de ir para a África, de ir para outros países, sendo que nós temos a miséria aqui, vizinho de nossas casas. Hoje eu entendo um pouco, minha mente abriu um pouco quanto a isso, né? Até pela questão, o amadurecimento cristão, vamos dizer assim. Mas como é que você vê a evangelização na sua cidade, no caso hoje em Feira de Santana? Você acha que é preciso a igreja se preocupar mais com esse papel, ou deixa esse papel para os europeus fazer missões ao inverso, vir para cá? Como é que você pensa isso? Ou é um papel nosso? Essa pergunta é bem interessante, e essa discussão gira em torno daquilo que está no texto bíblico, onde Jesus diz assim: de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por algum tempo, a igreja fez o que com esse texto? Criou uma escala progressiva.
Então, primeiro você tem que ir para Jerusalém, que é a sua região local. Depois que você for para Jerusalém, você pode ir para a Judéia. E depois Samaria. E aí sim só você pode ir para os confins da terra. Só que no original, quando Cristo fala isso, ele não está dando uma ideia progressiva, mas ele está dando uma ideia de concomitância, de simultaneidade. Então, é ao mesmo tempo que você faz em Jerusalém, você faz na Judéia, você faz em Samaria e você faz aos confins da terra. Então, a ideia é o seguinte, não é uma pessoa somente fazendo esses 4 campos, mas é toda a igreja se envolvendo com todos esses campos. Então é por isso que a ideia de Cristo é uma ideia ativa de simultaneidade. Então é ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que Bruno está indo lá para a Europa, Gil está ali na Mangabeira ganhando uma vida e Henrique está ali no Rio de Janeiro evangelizando. Então a igreja, ao mesmo tempo, fazendo tudo isso. E senão a gente entra num tabu muito grande. Então a gente fica pensando nisso ali, porque se for pensar do primeiro exemplo que você falou, eu tinha que ficar focado aqui em Feira até se resolver tudo para depois sair. Não é só isso, aqui também, só que vai fazendo em outros lugares também. Só que eu sigo um princípio, ensino isso no ministério, que é um discípulo, ele só está pronto para ser enviado até mesmo a Jerusalém quando ele frutifica na sua igreja local. Sim, tem muito discípulo de Cristo que não frutificou nada na igreja local. Nada. E aí quer ir. Achou bonito, falou, eu vou, legal. Porque a pessoa usa missões como fuga também, né? Também. E para poder preencher as carências, ou para ganhar um título de herói, tantas outras coisas que acontecem. Mas é muito importante a gente amar o de dentro. Tem um texto bíblico, eu não me lembro qual é a referência agora, que dá a ideia de que primeiro eu preciso começar com minha família, com o de dentro. Então, obviamente, se eu estou no meu bairro, eu consigo alcançar mais pessoas do que se eu for para uma cultura diferente, porque eu tenho outros desafios. Eu não sei a língua, eu não conheço a cultura, muito maiores desafios à frente para surgir. Só que na sua própria nacionalidade, no seu local, a sua cidade, você tem a facilidade já linguística, tem a facilidade cultural, e você já conhece, você sabe como que é. Então você tem aí um campo até mais aberto para isso. Então eu acho que é uma questão mais de estratégia. Só que de maneira pedagógica, a gente fala o seguinte: pessoal, nós precisamos primeiro de missionários fiéis aqui em Feira, para depois, em fidelidade com a sua cidade, você ser enviado para as nações. Então seria uma ideia mais de pedagogia, de discipulado realmente, para a gente poder sondar o coração do cristão, né? Eu sei que você trabalha muito com os jovens, né, para essa parte missionária, mas você percebe que tem muito jovem assim que está querendo fazer exatamente o que você falou. Está ali, mas não para evangelizar, mas para fugir de alguma situação, de algum problema. Acontece muito assim, né? Muito, e essa dificuldade de você identificar isso, tratar essa situação, requer um cuidado pertinente, né? Eu me lembro que um dos grandes desafios que eu tive lá em São Paulo, na minha turma, foi porque a gente percebeu... Como é que era? Tem tempo? Não, pode falar aí. Não pode contar. A pergunta acabou agora. Não, eu tenho tempo aqui até de madrugada. O Henrique, uma das questões, né? Uma das questões não. Uma das imposições de Bruno quando trouxe o projeto para a comunicação desse podcast, né? O Papo de Crente. É exatamente essa, né? Não ter tempo. Ele tinha até uma ideia, que eu não vou falar aqui no agora, não posso falar em off. Me proteja! Porque eu posso criar uma polêmica e depois eu posso estar criando uma armadilha para mim mesmo. Né? Então eu vou me preservar. Tá bom. Então, assim, o tempo aqui, né, vai fluindo aqui o papo. Se demorar muito, a gente vai pedir um iFood aqui. Eita, na conta de Gil, eu tô aqui para isso. Esse era o meu medo. Então, nesse período que eu fiz a escola, no edital da escola tinha assim, que nós iríamos fazer o prático final na Cracolândia do Rio de Janeiro. Tipo uma prova... Final, que você passava o curso todo estudando, tinham 2 práticos, no primeiro semestre e no final, né? E aí o prático... em São Paulo ou no Rio? Em São Paulo. Em São Paulo. A escola era em São Paulo, mas o prático seria no Rio. E eu fiquei muito empolgado, porque eu tinha muita curiosidade de trabalhar na Cracolândia. E aí eu fui, cheguei lá. E aí, no meio do curso, a minha turma começou a desfocar. Não, Deus está falando para a gente ir para o sertão.
pro sertão. E eu falei, rapaz, eu não tô sentindo nada disso não. Aí o pessoal não, orando, chorando. Só que no edital dizia o seguinte, que poderia mudar a viagem do prático. Só que se uma pessoa da turma fosse oponente a isso, não mudaria. E quem foi que se opôs? Eu. Eles fizeram uma reunião com a direção do Instituto, dizendo, olha só, a gente precisa, fizeram um projeto para me apresentar. Foi engraçado, assim, fizeram um projeto, e aí tudo lá bonito, e eu bem assim, não, no edital não era isso, gente. Só que o pessoal começou a chorar, dizendo que Deus estava falando que era para ir. Eu falei, rapaz, sabe de uma, eu tô aqui é por vidas, seja no Rio, seja no sertão, eu vou. Eu falei, gente, eu vou, não por vocês, mas eu vou por conta da minha mentalidade, é vidas, então vamos lá. Aconteceu, fizemos a viagem, chegou lá no Ceará, a turma que chorou, que disse que Deus falou, não queria fazer nada. Quem ficou à frente do trabalho foi quem? Você. Eu. Fizeram o quê? Fazer um passeio turístico. Um passeio, só que tipo assim, chegou lá no Ceará, viram que o caldo era grosso, que a rapadura realmente é doce, mas não é mole não. Aí pronto, ficou encostado, não sabia o que fazer. E aí eu fiquei à frente do trabalho. E a liderança me chamou e começou a conversar. Realmente, a gente percebe que no prático, a gente percebe realmente quem tem um coração voltado para vidas, independente. E eu poderia ser o encostado, porque eu estava lá contra a minha vontade. Mas eu sabia, são vidas e precisam ouvir a verdade. São vidas, eu estou aqui por elas, retado com a minha turma, mas amando as vidas. Então, tem algumas pessoas que um dos erros, na verdade, de alguns cristãos indo para o campo missionário é porque vê isso como uma aventura. Sim, é uma aventura porque viagem excita a gente. Todo mundo gosta de viajar. É legal porque tem ideia do novo. É o Indiana Jones missionário. Né? O cara pensa gostei. É o Indiana Jones missionário. O cara fica aí fica empolgado, aventura. Só que existe uma diferença de uma viagem turística e uma viagem missionária, justamente porque na viagem turística você vai ser servido. Só que na viagem missionária você vai servir. E você não vai ter muito descanso. Na viagem você vai para descansar, para aliviar. Na viagem missionária você vai para trabalhar. De manhã, de tarde, de noite, servir o outro. E aí, quando essas pessoas que têm uma mentalidade turística vai para uma viagem missionária, primeiro que a hospedagem já começa a quebrar a perna de muita gente. Ou fica em igreja, dormir no chão, ou vai para a escola pública mesmo e tipo dorme impacto, no chão. né? Impacto banheiro mesmo. Não tem, às vezes não tem lá o chuveiro, tem que tomar banho de balde, então com aquele chuveiro, todo mundo junto lá, aquele negócio doido, um banho de 1 minuto. Rápido, só para adiantar lá. Acabou. E aí as pessoas começam a se incomodar com isso, porque realmente tira você da sua zona de conforto. Então tem essa ideia de viagem missionária, que é o turismo, aventura, é legal. Gente, é muito bom viajar, eu amo viajar, é bom demais. Só que quando você viaja com um foco errado, não é bom. E também tem alguns jovens missionários que eles têm a ideia de usar a viagem missionária como um ponto de fuga. Por quê? São pessoas que não têm uma vida familiar saudável, que não estão bem consigo mesmo, não estão bem na faculdade, não estão bem no emprego, então estão em um ambiente caótico. E querem fugir disso e vai para onde? Uma viagem missionária, buscar um alívio. Só que não é isso. Não é alívio. Teve uma época aqui na igreja que o pessoal estava transformando a viagem missionária num encontro com Deus. No curso o curso do Rever, que é para tratar a alma. Eu falei, gente, vocês não estão aqui não para tratar a alma de vocês não. Isso a gente faz antes de chegar aqui. Então, não está com a alma doente, irmão? Vai para o Rever, faz um encontro com Deus, procura o pastor, faz uma libertação. Então, o pessoal mistura as coisas assim na sala de fruta que não é eficiente. Outra coisa também que muitos jovens usam isso é que a gente tem jovens carentes de reconhecimento. E aí quer usar missões como um ato de heroísmo. Porque, infelizmente, muitos cristãos são negligentes na obra missionária. Então, aqueles poucos que dedicam a vida para isso são vistos como os heróis. Uau, o missionário, aquele que dá vida pelos outros, ele tem coragem. Nossa, que homem, que mulher corajosa, olha que exemplo de vida. E isso pode, às vezes, roubar o nosso coração, da gente querer levantar um Oscar de missões, assim, uau, né? E aí são algumas coisas que a gente precisa ter cuidado. Isso aí aconteceu já muito assim,
no campo do Ministério do Louvor, que é mais vitrine, né? Você tá ali, cara, do louvor, é um holofote, entendeu? Então, assim, se a pessoa não tiver ali em cima tratado, velho, aí começa a aparecer... Roubado o coração. O coração é roubado Todo mesmo. ministério tem esses percalços, esses ladrões. Tem sim. Se os líderes não tiverem um coração inclinado a Deus e ficar pedindo discernimento, orando o tempo todo, né, buscando estratégias para estar tratando o coração. O coração é um problema. E aí você falou uma palavra que é bem interessante. A estratégia que eu usei para o Ministério de Missões na igreja, diante a esses desafios, também, não somente por isso, mas também como uma forma... A visão que o Senhor me deu foi, você não vai fazer nenhuma viagem missionária no primeiro ano do ministério. Então, ano passado a gente não fez nada assim, externo. Qual que foi a visão de Deus? Você vai trazer esses missionários para um ambiente de oração. Discipulado e oração. Então, ano passado foi tudo muito interno. Oração, discipulado. Por quê? Todo mundo quer viajar, mas nem todo mundo quer orar. Ninguém pensa assim, quando é que vai ser a reunião de oração? Então, e a viagem, quando é que vai ser? Me fala. Mas ninguém fala assim, Henrique, eu quero orar na sala de oração. Ninguém fala isso. Mas viagem tem 100, 200, 300. Na sala de oração fácil. mesmo. Terça-feira agora teve o quê? 15 pessoas. Essa pessoa não está acostumada a orar em casa só, assim, para orar assim, reunido também, mas tem que se deslocar para um lugar para orar. Mas na viagem também tem que deslocar o amado, né, mas amado? Tem isso, né? Tem que deslocar também. Deslocamento é ser menor, é na igreja mesmo. Então, com isso, eu comecei a perceber o coração das pessoas. Aonde realmente estava o coração daquelas pessoas. Se era na causa missionária ou se era na causa dele. Né? Porque tem a causa missionária. Fazer um filtro, né? É um filtro. Então hoje eu estou conseguindo perceber realmente, e meu intuito é mudar essa visão. Porque tem gente que acha que missão é só quando eu estou lá no campo. Então na pandemia eu não era missionário, porque eu não estava podendo viajar, as fronteiras se fecharam, então não tinha como ser missionário. Mas missões se faz orando, ou indo, ou investindo. É uma dessas formas que você precisa se envolver. Você não precisa estar no campo missionário, assim, culturalmente falando. Mas você precisa orar por vidas, você precisa investir em obras missionárias, em projetos. Ou se você pode, você vai. Se a gente for pensar bem, o cristão já não tem que ser um missionário mesmo? Tem. O Charles Spurgeon diz assim, ó, todo cristão, ou ele é um cristão, ou ele é um impostor. Eu acho isso fantástico, é uma máxima que eu uso sempre. Ou o cristão, ele é um missionário ou ele é um impostor. Não tem como dissociar. Ou é missionário ou não é. Então é por isso que eu não gosto. Eu falei até aqui, tá me percebendo, é um vício já, que não existe chamado missionário. Não existe chamado missionário. Na Bíblia, quando você abre lá em Mateus, em Marcos 28, 16, se eu não me engano, agora eu me atrapalhei. Marcos 16, 18, eu vou ter que conferir. O texto bíblico, Mateus 28. É isso. Mateus 28, 19. Que o Senhor diz, ide por todo mundo, faz discípulo de todas as nações. Ali não é um convite, não é um chamado. No original... Então, imperativo aí. Isso. No original grego aí, a ideia é como se fosse um capitão de um exército dando ordem aos seus recrutas. Então não é um pedido de Jesus, é uma ordem. Vá. Um comando. Então não é um chamado, é um imperativo, é uma ordem. E ordem você não questiona, você só obedece. Então não é chamado missionário, é ordem missionária. Então o que eu fiz foi, eu abri a Bíblia, vi uma ordem lá e obedeci, pronto. Mas você tem um obstáculo aí, que é essa desconstrução desse pensamento. Porque as pessoas não entendem isso não. A maioria. Sim, a maioria. Porque a maioria entende que existem pessoas com esse chamado específico que é para fazer a obra missionária. Só que a gente sabe que é para todo mundo fazer essa obra missionária. Independente de onde você esteja, você pode executar essa obra no seu trabalho, na sua casa, seu vizinho, né? Então isso não é eu tenho que participar do Ministério Flama para ser um missionário. Não, né? Não precisa. Você tem que entender isso. Na verdade, eu faço parte do Flama para poder fazer mais. Certo, concordo. Fazer mais.
Não é porque eu não estou no Fama que eu não sou missionário, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem gente que diz assim, Henrique, eu queria conversar contigo porque eu não tenho um chamado missionário, não. Eu pergunto, você é cristão? Eu faço bem assim. Você é crente, irmão? Tem certeza absoluta? Tenho. Eu falo, então você é um missionário. Precisa ser, não tem... Você está sendo um cristão desobediente. Concordo. Mas ou ainda está no processo, né? Não está completo. Porque para você ser um cristão completo, tem que ser isso daí, tem que ser missionário, você tem que falar da palavra. É uma coisa que não tem como tirar essa parte aqui do cristão. Você é cristão aqui, mas o missionário é essa parte aqui agora. Você já tem que juntar, não. É um conjunto de... O que a gente tem é missionários em tempo integral. Sim. Que, por exemplo, alguém que vai viver daquilo. A vida vai ser somente aquilo. Ponto, ok. Mas, de maneira geral, todos os cristãos têm que se envolver com a obra missionária. Todos. E eu acho bem legal porque, principalmente hoje, a gente tem uma diversidade de profissões. Sim. Então, hoje, tudo que é área tem profissão. E isso é bom. Se um cristão tiver essa mentalidade estratégica, ele consegue alcançar muito mais pessoas do que eu, por exemplo. Porque eu sou limitado. Eu não consigo hoje entrar em facilmente em um hospital. Sim. Só que o médico está lá todos os dias, o enfermeiro está lá todos os dias. O pessoal da área de saúde, meu Deus do céu, todos os dias lida com milhares de vidas, centenas de pessoas. Então, se ele tiver a mentalidade de que de alguma forma ele pode impactar a vida daquelas pessoas com o evangelho, a gente teria pouquíssimo trabalho. Então, as pessoas precisam se envolver com a sua profissão, sem deixar de mão a sua soberana vocação, que é tornar Cristo conhecido. Aí a gente consegue um avanço missionário absurdo. Henrique, então, Henrique, rapaz, toda vez que essa voz aparece... a voz misteriosa. Henrique, você como ministro, né, nós somos colegas hoje no Ministério da Igreja Batista Central, e nas nossas reuniões, né, a gente sempre... às vezes faz uns comentários sobre a questão do voluntariado. Uhum. Né? E eu me deparo, às vezes, com não é nem uma pergunta, é uma afirmação. Desabafo. Eu tenho... o voluntário vira para mim, eu estou saindo do Ministério de Comunicação porque eu vou... voltando para o Ministério de Missões, eu vou seguir o meu chamado missionário, né? Porque Deus está ardendo no meu coração para que eu faça missões, ou intercessão, ou N coisas, né? E aí, essa resposta sua aí me acalentou meu coração, porque eu sempre pensei assim, né? Eu, na comunicação, eu sou um missionário. Com certeza. Né? Bruno, aqui como baixista no louvor, é um missionário. Com certeza. Ele está fazendo a obra, né, levando aquilo ali, porque na verdade quando a gente está fazendo alguma ação, né, no ministério, que a gente é voluntário, isso agora mesmo, né? Aqui é uma missão, não é? É uma missão. Então assim, eu fiquei até mais tranquilo agora com essa resposta sua, porque eu tinha esse pensamento, que quando você faz algo na obra de Deus, você está levando o evangelho, não é? Só que, como você mesmo disse, existe a questão dos porquês, né? Às vezes a pessoa não tem um lar estruturado, antigamente a gente via muita fuga nos casamentos, sim, né? As meninas se casavam muito cedo para poder sair da casa dos pais. Da casa dos pais, sair daquele poderio que o pai exercia em cima, né, e tal. Hoje a gente vê muito na questão do evangelho a questão da fuga através de missões, né? Vai para outro lugar e na verdade não é nem direção de Deus, essa coisa mesmo de fazer a obra, né? Eu estava vendo uma reportagem que alguns pastores foram fazer missões, se não me engano, na China, eu não sei bem qual foi o país, chegou lá a se tornar empresários, né? E aí você começa a analisar essa questão, né, das fugas, né, que o ser humano ele procura, né? Mas era só essa observação que eu queria deixar. Né? Assim, eu tenho um pensamento crítico. Sim. Qual que é? Eu entendo a necessidade, e não só na nossa igreja, eu falo isso de maneira geral, né? A gente discutia muito isso lá no curso. Eu entendo
a necessidade das igrejas em departamentalizar algumas áreas. Sim. Só que missões, ela não deveria ser um departamento. Deveria ser toda a igreja. Entendeu? A igreja toda deveria ser missionário. Mas, com as nossas questões institucionais, a gente acaba criando ali um corpo ministerial para poder ficar responsável à frente de obras mais missionárias e evangelísticas, sim, né? Sim. Até porque a missão da igreja não é somente a obra evangelística, tem também a obra eclesiástica que tem que se cuidar, é a missão toda, né? É a missão Dei, é a missão de Deus toda para a igreja. E aí, dentro dessa missão toda de Deus que a igreja é envolvida, tem um aspecto que é o aspecto missiológico. E aí, na igreja, a gente tem um grupo específico que vai se atentar mais especificamente. Então, vai ser aquele grupo que não vai deixar esse ponto no morto. Esfriar, não. Tá, é sempre alerta. Temos que fazer isso, temos que se envolver. Mas é um pensamento crítico aí que toda a igreja deveria ser... E como é que ficou essa questão da obra missionária nesse tempo que a gente não teve culto, que a gente não teve... Por causa da pandemia, né? A comunicação foi bem utilizada, principalmente nesse período, né? Que foram tudo bloqueado, não poderia abrir as igrejas, né? Alguns lugares. Então, como é que ficou essa questão da obra missionária? Já que a gente não podia nem para a igreja... nem viajar. E nem viajar. A missionária, eu vou fazer o que agora se eu não posso nem viajar? Para os que gostam aí de passaporte carimbado. Pois é. Rapaz, eu pensei nisso muito e eu louvo a Deus porque surgiu a pandemia. Porque a pandemia, ela não foi um oponente a missões. Ela facilitou o trabalho missionário. Como? Com tudo fechado, com esse caos que se criou, o que é que aconteceu com as pessoas? Elas procuravam a esperança. Elas ficaram mais sensíveis, elas ficaram mais atentas ao outro. As pessoas começaram a serem mais humanizadas. E aí, nesse processo, as pessoas perceberam: o dinheiro que eu tenho não vale, o título que eu tenho não vale nada. Então, o coração do ser humano começou a clamar realmente por uma esperança. E aí vem a oportunidade da igreja em dar essa resposta. Então, fechou a fronteira, criou todo esse turbilhão, esse caos. Agora abriu a fronteira, justamente criou um cenário propício para a igreja ir e dizer: nós temos a resposta para isso. Nós temos a esperança. E não é uma vacina, não é uma máscara. A esperança sempre foi uma pessoa e ele é Cristo. Então, a pandemia, ela foi um facilitador, não foi um oponente. Eu não vejo assim, não vejo de maneira alguma. Não. Parece que as pessoas, a gente fez uma ação agora, aqui mesmo em feira, no bairro da Irmã Dulce, e parece que as pessoas, elas estão mais quebradas, estão realmente quebradas e sensíveis. De alguma forma, a pandemia mexeu. Eu acho que com todos nós também, de alguma forma, uma lição ficou pra gente, pelo menos essa, né? Pelo menos um a gente aprendeu. Então, é um campo muito propício. E aí a gente usa a internet na pandemia. Eu mesmo evangelizei, né? Muita gente com WhatsApp. Muita gente no WhatsApp, não podia estar perto. Então era um meio que estava ali, o Instagram, as redes sociais, o WhatsApp. As reuniões, lives, fazer. Com certeza. Então, às vezes tinha pessoas amigos meus que não são cristãos, e aí estavam desesperados, ansiosos, depressivos, com medo das coisas. E aí você vinha com o evangelho, evangelizando com o quê? Com a ferramenta, com o celular, a internet. Então aí eu acho que, por isso que eu disse que a internet não prejudica o processo, facilita, entendeu? Se você souber usar bem, facilita muito bem. No tempo certo também, eu acredito nisso, de maneira correta. Então eu penso que a pandemia aí não foi um vilão nesse sentido, não, ajudou. E como é que a gente faz para saber que a nossa obra missionária naquele lugar já está feita? Por exemplo, eu vou chegar e vou para Angola, vou começar a pregar lá. Como é que eu sei que aquela mensagem que eu deixei ali já é bastante, eu tenho que sair de lá? Ou não, tem que ficar mais um dia para falar de novo, tem que ficar mais um dia para ficar de novo. Qual é o termo para eu pensar, não, já chegou aqui, agora eu vou para outro lugar? Tem um ideal. O ideal de missão é o seguinte: não é eu, brasileiro, pregando em Angola. O parâmetro seria: um brasileiro foi até Angola,
liberou a palavra e formou um missionário que a gente chama de missionário autóctone, que é um missionário nativo pregando no seu próprio país. Então, essa é a ideia. Ele vai discipular uma pessoa Vai discipular lá alguém, e de lá ele vai ganhar essa própria... células vão... Isso, vão surgir lá. feitas lá. Isso é o padrão de eficiência, seria isso. Mas eu acho que você entender o tempo que você precisa continuar lá, depende muito mesmo assim do orçamento de Deus, eu vou falar nesse sentido. Certo? Então, hoje eu não me vejo mais sendo aquele missionário que muda. A minha esposa até perguntou isso: "Monte já mora fora?" Eu falei: "Rapaz, amor, eu não sei mais não. Eu sei que a gente vai em alguns lugares, mas eu acho que vai ser bate e volta." Certo? Então, no meu caso, eu me vejo assim: eu vou em um país, em um lugar, vou lá e aplico um projeto específico para uma comunidade, para um público-alvo. Então, vamos supor, vou para Angola e meu objetivo lá é pregar para as crianças. Fui lá, preguei para 1, 3, 5, 10 mil crianças, preguei, pronto. Se aquele é o meu objetivo, eu cumpri, preguei. Agora, se meu objetivo é, além de pregar, criar uma escola para continuar pregando para essas crianças, então eu preciso ir lá pregar. E aí eu preciso ir e construir uma escola. Então depende muito da visão e do objetivo. Esse trabalho social, como você falou, de fazer uma escola, ou fazer uma creche, ou fazer alguma coisa assim específica de construção, é algo que tipo obrigatório para quem vai fazer uma obra missionária? Ou às vezes o cara, não, a minha obra aqui é só falar e eu já vou. Não tem essa fórmula, a fórmula é essa daqui. Não, isso até é algo contemporâneo, assim. Se a gente for olhar na história de missões, na verdade se dá mais por cruzadas evangelísticas. Então reunia muita gente de uma vez só, liberava o evangelho, pregava, acontecia curas, milagres, maravilhas, e aí as coisas iam acontecendo. Não tinha uma tão preocupação de ter que ter uma escola, de ter uma ONG. Isso aconteceu, isso é mais recente, né? Até o termo ONG é uma coisa tão mais recente, escola. Então a igreja percebeu que ela não devia apenas somente ir pregar o evangelho, mas que também ela era responsável em atender questões sociais. Antes a igreja só se envolvia com essa parte mais mística, espiritual, e não entendia que o ser humano é um ser biopsicossocial e espiritual. Então a igreja começou a entender, não, o ser humano não é formado só da parte espiritual. E nós precisamos então atender a parte da psique do indivíduo, da parte social do indivíduo. Então vamos criar então projetos que englobem todos esses aspectos. E aí começou a surgir essa ideia de ONG, de projetos nas Casa regiões. Do Pai mesmo, a Casa do Pai, por exemplo, já é um projeto missionário. É um projeto missionário. E você acha que as pessoas têm, às vezes vai fazer ele sendo missionário, né? Falar, eu estou aqui falando nisso porque eu estou pensando no caso de Jonas, né? Porque Jonas foi lá e não queria ir lá, e mesmo assim Deus arranjou uma maneira dele chegar lá e pregar o que deveria ser pregado lá. E mesmo assim ele se irritou porque as pessoas se converteram lá, entendeu? Jonas é brabo. É um caso, eu estava aqui pensando nele, eu estava lendo Jonas. Porque eu fiquei, rapaz, e como é que é isso? Deus me manda para lá, eu não quero ir, mas Deus vai inventar uma maneira de me colocar lá. E mesmo depois que ele me coloca lá, que eu prego, mesmo depois das pessoas se convertendo, eu ainda não aceito porque eu estou lá. Porque também no caso de Jonas tinha um ego, né, ferido. Sim. Né? Ele não queria, é um ego ferido ali, na verdade, né, de Jonas. E aí acho que é bem específico assim. E se a gente fosse pensar, seria a ideia de um judeu pregando para um árabe, por exemplo, e ele se convertendo, né? Mas de maneira geral, o que eu vejo mais são pessoas que fogem realmente daquilo que Deus quer. Então tem gente que foi chamado para pregar no Paquistão. Não quero não. É morte certa eu fazer aquilo lá. Não vou não. Eu tô assinando um tratado aí de suicídio. Não vou não. Deixa eu mandar minha mensagem no WhatsApp aqui, quietinho. Não, eu vou mandar aqui em árabe. Então Deus, por favor, manda o Bruno. Não manda eu não. Eu falei isso porque eu tenho vou falar chamado. Tenho uma vocação pro povo árabe assim. Na verdade, essa é a minha causa de vida. Eu sou
ardentemente preocupado em levar o evangelho aonde ele não foi. Isso me incomoda muito, assim, muito. Então, eu estudo muito sobre islamismo justamente porque eu quero alcançar os muçulmanos. Mas você acha que hoje no mundo tem lugares que ainda não ouviu falar o nome de Jesus? Tem. A gente tem aí, em média, 2.000 povos não alcançados. Isso eu não estou colocando para menos na estatística. Porque isso é bem interessante, porque o que a gente tem como nações? Os 196 países que tem lá com as bandeiras. Só que no original grego, quando o Senhor diz ide a todas as nações, o nações ele não está olhando para uma bandeira e nem para um aspecto geográfico ali. Não é isso. O que Cristo está falando nações é etnê. E etnê é grupo de povos, grupos étnicos. Então, dentro de uma nação, você tem vários grupos de povos. Então, é muito maior. O trabalho é muito grande. Por isso que o texto fala assim, o campo está branco, só que falta trabalhadores. A seara é muito grande, só que falta trabalhadores. Então, pensando no Brasil. Brasil tem 27, quantos estados? 27? Nem sei. 27. Se eu não me engano, 27. 27 estados. Com o Distrito Federal. 27 estados. E aí, em cada estado, você tem grupo de povos étnicos. Exemplo, você tem os ciganos, tem os surdos, você tem os skatistas, os hippies, você tem moradores de ruas, porque grupos étnicos são todos os grupos que têm um modo próprio de se relacionar entre si. Cultura, comida, o modo como fala, o modo como vive. Então imagina, é muito grupo de povos, isso só no Brasil. Fora o mundo inteiro. Fora o mundo inteiro. E aí você tem, por exemplo, instaurando agora o Ministério de Missões pelo povos Baína. É um povo da Índia. Aquele povo que põe a marca de vermelho assim na testa quando a mulher casa. E aí existe 0,25% de cristãos lá, mas a estatística diz que é 0,0% de evangélicos. Ou seja, nunca ouviram de Jesus. Então tem povos que nunca, ainda no século XXI, não ouviram. Não é assim, por exemplo, Bruno. A pessoa ouviu sobre Jesus e teve a opção e decidiu, eu não quero. É alguém que nunca ouviu. Não sabe nem existiu. Não sabe que existe, não sabe quem é. E aí você vê, então, de quem é essa responsabilidade. Nossa, alguém precisa dizer assim, ó, eis-me aqui, Senhor, eu quero ir lá e tornar você conhecido para os baínas. Eu quero tornar você conhecido para o mundo árabe. Tem povos árabes que eles nunca ouviram sobre Jesus, só sobre Alá. Então isso me incomoda. Eu quero muito ir aonde Cristo ainda não é conhecido. É minha causa de vida, assim, e eu morreria por isso, de verdade. E aí eu fui fazer um curso também sobre teologia islâmica. Foi mesmo? Foi. Onde? Foi em Minas Gerais. O nome do curso é UM3, Universidade Mundo Muçulmano. E aí é um curso que tem o objetivo de treinar missionários. Tem esse curso online? Ou é só presencial? Tem curso online. Eles começaram online por conta da pandemia. É muito interessante. O online ajudou, né? Ajuda muito. O pessoal teve que se reinventar por causa do... Quem criticava EAD... Já foi, EAD agora é outro vida. Patamar, filho. Acabou. EAD é vida, meu amigo. Deixa eu voltar... A voz. Henrique, deixa eu voltar um pouco aí nessa questão de orar por outras nações, né? A gente vê, assim, um pouco de, às vezes, de oportunismo nas questões quando se fala orar por outras nações. Nós estamos agora vivendo uma época de guerra, né, na Rússia contra a Ucrânia. E eu fiquei agora feliz com a sua fala em dizer que está orando por um povo que eu nem conhecia. Né? Então, assim, eu acho que a gente deve realmente ter esse cuidado, né, essa preocupação de orar, não depois que a coisa já, né, aconteceu, né, que as coisas estão em manchetes e tudo. E aí eu queria saber de você, apesar que eu acho que você já respondeu uma parte disso, mas como é que você vê no projeto Flama de missões essa questão de você orar por outras nações, outros países, outros estados, outras cidades? Nós tivemos agora
todo ano acontece isso, mas esse ano, cada vez que acontece, a gente pensa que, né, que foi maior, né? É uma questão agora no Rio de Janeiro dos deslizamentos, né, que mataram algumas pessoas. Como é que você vê essas questões todas, né, envolvendo levar um conforto espiritual para essas pessoas? Tivemos casos aqui em Ilhéus, inclusive, né, inclusive você estava envolvido na campanha de levar alimentos, levar água. Como é que você vê isso, né? A questão de levar a palavra para o necessitado, que muitas vezes não está na mídia, vamos dizer assim, não está no noticiário. Sim. Missões ele não é palanque nem plataforma, né? Então, geralmente, o missionário faz um trabalho onde ele não é visto. E glória a Deus por isso. Então, eu acho que é um princípio bíblico. Porque quando você vê lá, primeiro eu vou começar pela parte da oração, que é bem interessante, e é o que realmente queima meu coração. Quando você vê lá em João capítulo 2, Jesus entrando no templo e purificando, o que é que ele diz? Ele fala o seguinte, ele vira as mesas dos comerciantes e fala o seguinte: vocês transformaram a casa do meu pai em covil de ladrões, mas ela será chamada casa de oração por todos os povos. Olha que legal. Cristo está ressignificando a igreja, dizendo: eu criei isso aqui, o meu plano do meu pai é para que vocês fossem uma casa de oração por todos os povos, ou para todos os povos. Então, a oração por povos não alcançados é um meio que a igreja tem em trabalhar em parceria com Deus, para alcançar outros povos. Porque quando a gente ora, por exemplo, a gente está orando agora pelos baínas lá na Índia, a gente ora para que o Senhor desperte missionários brasileiros, para que missionários brasileiros ou missionários ferenses sejam despertados para irem até lá. Nós oramos também para que, de alguma forma sobrenatural, o Senhor possa abrir os olhos desse povo para conhecer a Jesus. A gente ora para que as mulheres lá sejam mais respeitadas e tenham dignidade de vida. Então a gente ora de maneira completa para que o Senhor efetue essa vontade. E aí não traz prestígio nenhum você orar por um povo que ninguém aplaude, né? Que nem conhece. E nem conhece. Então é fácil você falar: não, vou orar para os Estados Unidos. Nossa, que legal. Todo mundo reconhece. Essa é uma obra missionária lá em Manhattan. Inclusive tem uma crítica aí que na minha cabeça desse movimento tão grande, tanta, eu não tô entendendo ainda. Qual? Desse movimento de tanta gente indo para os Estados Unidos, abrir igreja lá nos Estados Unidos. Sim, sim. Eu não tenho muita paciência para isso, assim. Eu acho que a gente tem que abrir igreja lá no Afeganistão, no Paquistão. Eu vi o pessoal comentando que quando abre lá, acaba sendo um polo de franquear para os outros países de maneira mais fácil. Tipo assim, a rodoviária lá nos Estados Unidos para os outros países acaba sendo mais fácil do que você estar aqui no Brasil ou você estar lá no Afeganistão. Mas cada um fala... Cada um fala e faz o que Deus colocou no coração, né? Enfim, mas Gil falou sobre a questão dessas enchentes do Rio de Janeiro, lá em Petrópolis. Inclusive fiquei muito triste, porque eu passei um tempo lá e a cidade é linda. Então quando eu vi, fiquei muito... Cara, é uma coisa dizia assim, anual. se eu morasse no Rio de Janeiro, eu queria morar em Petrópolis, porque é realmente uma cidade histórica, bonita, o clima é diferente, nem parece estar no Rio de Janeiro. Você está no Rio de Janeiro, tá aquele clima lá infernal, assim, calor. Parece que vem a brisa suave, assim, de Deus. Tá chegando perto do céu, assim. Então é bem legal, bem bonito. Mas fiquei muito triste por isso. Mas também aqui no sul da Bahia, nós temos a gente orou por eles e também se envolveu realmente de maneira prática. E é interessante isso porque a gente precisa se envolver. Às vezes a gente só noticia, só divulga, só comenta, mas não se envolve. E a oração é o primeiro passo para você se envolver. Porque quando você ora, você está militando a favor de. Então você está se envolvendo. E toda oração requer uma vida prática, uma decisão prática. E aí a gente se envolveu fazendo uma campanha na igreja, a igreja participou mesmo, com doações de alimentos, donativos, roupas. Levamos isso lá para os corpos bombeiros para poder fazer a distribuição. Enviamos a oferta também para a igreja lá do extremo sul da Bahia e abençoamos. Então é importante. Tem uma premissa do movimento moraviano, que é o maior movimento missionário do mundo. Os moravianos,
eles oraram durante 100 anos ininterruptamente, 24/7, ou seja, 24 horas durante toda a semana. E eles tiveram o maior envio missionário da história até hoje. Então a gente está aqui hoje porque fruto desses irmãos nossos moravianos lá na Alemanha, eles oravam 100 anos ininterruptamente, dizendo: Senhor, nos envia, nos dá o teu Espírito e nos envia as nações. E aí acontece o maior evento dos moravianos, que foi 2 jovens de 25, 26 anos. Eles souberam que existia um oligarca lá que dominava um principado assim das ilhas da Índia, e esse cara era ateu, e ele comprava escravos na África e levava para essa ilha. E aí esses 2 missionários jovens moravianos ficaram sabendo disso e tem o primeiro contato com esse dono, né, dos escravos, o ateu, perguntando se eles poderiam ir lá e pregar o evangelho para esses escravos. E como ateu, ele disse: não, aqui ninguém fala sobre isso, aqui na minha ilha ninguém vai falar sobre isso. Eles voltam para a sede, né, para a base dos moravianos na Alemanha, e eu continuo orando. E eles sentem um chamado de Deus específico: vocês precisam ir pregar para esse escravo na Índia. Mas como se o dono não permite? E aí eles sentem no coração: nós vamos nos tornar escravos desse homem para ter acesso e pregar para esses escravos. Então eles vão para essa ilha, eles vão para a ilha, como se vendem como escravos, e na despedida a família chorando, os irmãos chorando, e algumas pessoas perguntam assim: mas por que? Vocês são tão jovens, por que vocês vão fazer isso? E eles respondem assim: para que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento. E a recompensa do sofrimento de Cristo são vidas. E eles vão pregar para os escravos e nunca mais foram vistos, porque não tinham como mais voltar. Então se tornaram escravos para libertar os escravos. Então a oração com a vida de entrega e doação é sim um estilo de vida missionário. Então por isso que eu acredito que nós precisamos permanecer nessa estufa de oração, interceder mesmo por vidas, clamar para que o Senhor possa despertar os corações, mas entendendo que aquela oração sua pode ser respondida por Deus através da sua vida. Então é perigoso. Fala assim: Senhor, salva lá o pessoal na Índia, salva lá o pessoal no Paquistão, salva o pessoal aqui em Feira de Santana. Deus fala: estou precisando de alguém mesmo, vai ser você. Então a oração, esse convite para oração você pode ser a resposta. Você pode ser a resposta. Você está preparado para isso? Preparado. O ex-me aqui porque 20 horas achando: não, vai ser Gil que vai. E Deus falou: não, vai ser você que está orando. Então tem esse pensamento assim, e eu tenho persistido nisso, de sermos uma casa de oração para todos os povos. Você acha que hoje as igrejas evangélicas no Brasil, não falando só Feira de Santana aqui, ela tem essa mentalidade missionária, ou é algum grupo que aparece um ou outro para falar sobre missões, ou as igrejas tão conectadas com essa ideia da missão, de missões mesmo? Eu acho que falta um bom caminho ainda para as igrejas de maneira geral ter essa visão mais completa. Eu acho que não falta o saber sobre missões. Eu acho que falta um entendimento completo sobre missões, para não ficar algo ali muito fragmentado. Sim. Mas realmente ver de maneira completa e se envolver de maneira completa. Então eu sonho com o dia que as igrejas vão realmente serem as próprias bases missionárias. Por que aconteceu? A igreja, por muito tempo, e isso acontece na história de missões, tem um pico onde tem muito envio missionário, depois a igreja esquece disso. E aí começa de novo esse despertamento. Esfria depois. Esfria, o pico, né? As ondas de oscilação. E aí eu sonho com um dia em que a própria igreja local vai ser a base missionária que vai enviar os seus missionários dali. O que acontece hoje é o seguinte: tem uma igreja, aí chega lá um jovem, 2 jovens, um grupo de jovens, fala: pastor, a gente quer ser missionário, a gente quer ir para tal base missionária lá no Rio de Janeiro estudar. Aí você pega esses jovens da sua igreja e leva lá para uma base no Rio de Janeiro para estudar missões. Mas pensa comigo, eles não deveriam aprender isso na igreja, assim como eles aprendem a ofertar, como eles aprendem a ter reverência no culto, que tem que ter santidade? Não deveria ser assim?
Porque, por exemplo, ninguém fala assim, você quer aprender sobre santidade? Vou te enviar lá para uma base de santidade para você aprender e ela te enviar. Não, na Bíblia, quem envia os missionários é a igreja. É a igreja. Estão em Jerusalém, depois estão em Antioquia e de lá são enviados. Não tem assim a ideia de criar uma base missionária. Eu não sou contra isso, mas de maneira mais profunda, eu acho que seria mais eficaz, se as próprias igrejas tivessem suas bases missionárias. E se a base missionária fosse a igreja. Pronto, estava resolvido muito problema aí. Cara, isso daí é algo a se pensar. Acho que você já pode, você mesmo poderia já pensar em levantar isso aqui, entendeu? A gente está aí orando. É algo assim bem diferenciado. Eu nunca tinha pensado sobre isso daí, sobre essa questão de polos, né, de treinamentos aqui sobre isso. Sim. Né? Aqui já tem, se não me engano, para a parte do louvor, né, Guisa, tem um treinamento do EMAN, né? Que ela, a gente tem aqui, né? O Ministério tem a escola de missões. A escola de missões tem. Então, você quer fazer missões com mais qualidade, de maneira mais completa, vem para a nossa escola de missões. Aqui você aprende, arrasta para cima. Falar em arrasta para cima, o Instagram do Flama qual é? @missõesflama. Chegaram lá, já tem tudo. Missões Flama tem lá, você pode fazer. Cara, e tá bem desenvolvido lá, viu? Eu dei uma olhada lá naquele a escola perfil, começou esse ano. Legal. Vão acontecer 2 escolas no ano, né? E é uma escola de 5 meses. Só que é uma escola de 5 meses, onde a pessoa tem experiência prática. E o curso ele foi montado pensando nas 5 perspectivas da missiologia. Então, teológica, bíblica, cultural, urbana e histórica. Então, o aluno vai ter contato com matérias nessas 5 perspectivas. É a formação básica, assim, basilar para o missionário. E também experiências práticas durante todo o campo, todo o curso. Então, são 2 turmas de 5 meses. A gente agora com a turma aí está sendo bem proveitoso. Eu vou ser sincero, eu sinto um pouco da falta da... Quando eu era mais jovem aqui na Central, a gente tinha uns dias assim, se eu não me engano, dia de sábado, que a gente saía para evangelizar, ou então era sopão, alguma coisa assim, que eu sinto falta, velho. A gente está retomando isso, né? Isso daí é uma coisa muito boa, porque tem muita gente que é conquistada para o Senhor, ali naquele abraço que você falou que a internet não dá, esse abraço aí pessoalmente, parar para ouvir o que o cara tem a dizer, porque né, tem gente que está lá, velho, só esperando alguém escutar a história dele, entender o que está acontecendo. A gente tem um projeto que é Aquecidos com Amor. Surgiu na demanda do ano passado, quando o inverno ficou bem rigoroso aqui em Feira. E aí a gente pensou em como colaborar com isso. Então a ideia é entrega de sopão ou migal e também de cobertores, né, nessa parte mais do inverno. E a gente está retomando aí para a gente fazer essas visitas esporádicas com os moradores de rua, que também é muito cara, importante. Isso daí é tipo aquela questão da ação social, né, que a igreja pode estar participando. Sim. Mas não precisa a igreja marcar data para as pessoas, né? Pode as pessoas disponibilizarem. Data é só uma forma de organização mesmo. Não, eu digo assim, não esperar o ministério se programar para... Não, no dia que ele se programar lá, eu vou. Mas pode falar, eu estou aqui, se precisar, hoje pode ser feito também. Né? Então, as pessoas que estão nos ouvindo e querem fazer, faça, não precisa esperar alguém, um líder de longe aparecer. Prega o evangelho o tempo todo. Eu só queria agradecer a Henrique, né? Eu tinha certeza que esse papo ia ser o papo, né? Henrique realmente é uma pessoa que veio só realmente a somar no Ministério da Central e que essa empolgação, né? Esse transpirar o evangelho que você tem, que possa ser contagiante para o teu grupo, né? Que nós sabemos que tem muitos jovens e adolescentes ali contigo, e que eles realmente sintam isso em você e que vejam em você, né, um líder que merece ser seguido.
Tá? Que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Dar uma brechinha na sua agenda tão corrida. Ô, Jesus. Né? Valeu, Henrique. Rapaz, é uma bênção trabalhar com o Gil. É bênção Muito demais, obrigado. É legal demais. Então, para finalizar, o Instagram é o Flama. @missõesflama, tudo junto. Se o pessoal entrar no IBC Feira, lá tem algumas postagens, dá pra poder ver lá o Instagram. Bom demais estar aqui, viu? Obrigado. Bruno, é muito bom ver você aqui. É muito bom você aqui servindo mais o Senhor. É bom demais.